Gente, eu já tô online, achando que eu não tava, mas eu já tô aqui transmitindo, né? Entrei antes da hora. Seja bem-vinda. A Renata já tá aqui online participando do nosso encontro. Renata, não sei se é o primeiro encontro que você tá. Eu sou a Clara, sou psicóloga do programa e vou estar à disposição. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto. Tem 3 minutinhos ainda pra gente colocar e esperar as pessoas estarem entrando. Daqui a pouco eu dou continuidade. Renata, se você quiser ir falando que semana que você tá, se você tem alguma dúvida do programa, eu vou estar tirando para vocês. Bom, pessoal, essa é a nossa aula online, né? Toda semana a gente tem às 19 horas. Quem tiver interesse em assistir reprise ou assistir qualquer outro, enfim, outro encontro, outra aula que já tenha acontecido, é só clicar no banner embaixo do vídeo das receitas. Clicando lá, vocês têm acesso a uma página com a nossa aula, né? E também com todas as reprises das aulas passadas. Então, é bem legal vocês estarem assistindo lá. Hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro vídeo sobre açúcar. Esse vídeo a gente vai estar falando sobre os prejuízos do açúcar e o que fazer para controlar esse tipo de comportamento. A Leonie, que eu conheço já bastante, também está presente. Seja bem-vinda, Leonie. Bom ter você aqui de novo no nosso encontro. Se quiserem fazendo alguma dúvida em relação ao programa, eu vou esperar dar às 19 horas certinho para conseguir tirar, enfim, para conseguir esperar as pessoas estarem entrando no nosso encontro, tá? Então, como eu falei, eu sou a Clara. A nossa aula online é mais uma ferramenta de interação com a equipe. Vocês têm também o chat para estar falando com as nutricionistas. Vocês também têm o e-mail contato@vidafuncional.com.br, que a equipe está sempre à disposição para tirar a dúvida de vocês, para qualquer coisa que vocês tenham. Então, é isso. Bom, será que eu começo? Falta um minutinho só, eu vou esperar um pouquinho para estar começando. Se vocês quiserem me contar como que funcionam os encontros, pessoal, sempre a gente conversa, bate um papo, tudo mais, eu falo um pouquinho sobre as características da apresentação que eu aprendi hoje. No final, eu sempre tiro dúvidas tanto em relação ao programa, então se vocês tiverem alguma dúvida tanto do assunto ou em relação ao programa, vocês podem estar tirando no final da nossa apresentação. Eu faço isso para a reprise ficar salva de uma forma organizada. Então, as pessoas que assistem depois, elas assistem primeiro o conteúdo e depois as dúvidas que a gente vai tirando. É sempre importante vocês estarem participando das aulas, porque eu acho que é uma forma da gente se manter engajado, a trocar informação com outras pessoas. Então, quem tiver experiência parecida com o que eu estiver falando, ou qualquer coisa do tipo, podem estar escrevendo, que para mim vai ser um prazer estar lendo, interagindo e sabendo um pouquinho da vida de cada uma de vocês, tá? Então, é isso. Outra coisa, a nossa aula online, ela depende da conexão da internet. Então, se eu cair, se eu tiver qualquer problema, imediatamente eu volto para a transmissão. E caso vocês tenham alguma dificuldade com a transmissão também, é só clicar de novo no link da aula online que vocês retornam aqui para o nosso momento, para o nosso link, tá? Então, é isso. Eu vou começar então, já são 19 horas, tirem dúvida, conversem comigo, que é sempre muito bom. Bom, nas 2 aulas passadas, a gente falou sobre o açúcar, a relação com a emoção, toda a parte que o açúcar, a gente acaba se engajando no consumo alimentar do açúcar no nosso dia a dia, tentando suprir uma necessidade emocional, tentando suprir uma tristeza, tentando suprir um luto, uma dor, alguma coisa que seja difícil. Então, eu expliquei de forma bem clara toda essa parte, todo esse vínculo emocional que a gente tem com os alimentos, principalmente os doces e os carboidratos finos. Hoje eu vou estar falando rapidamente sobre os prejuízos do açúcar e que comportamentos a gente pode estar estabelecendo na nossa vida para conseguir controlar. Agora, a maior parte do Brasil está passando por um momento de muito frio, então geralmente as pessoas acabam tendo uma tendência maior a consumir esse tipo de alimento, nada mais na busca pelo conforto, nada mais pela busca daquela coisa de carinho, de acolhimento. Então, a gente vê mais uma vez a questão do açúcar com as nossas questões também emocionais e tudo mais. E então, se vocês quiserem, a gente tem até um grupo, até um texto muito legal que a equipe preparou falando por que a gente sente mais fome no frio e dando alimentos
enfim, algumas sugestões de coisas que são funcionais para a gente estar consumindo nessa época do ano um pouco mais frio, para a gente não cair tanto em tentação. Eu gosto muito de falar que é no inverno que a gente acaba plantando o nosso corpo que a gente vai encontrar no verão. Então não adianta a gente se matar lá para setembro, outubro, querendo em dezembro estar com um corpo maravilhoso que infelizmente a matemática não vai bater. Então é bom a gente continuar com os cuidados e tudo mais para quando a gente chegar lá, chegar sem surpresa, sem desespero, tá satisfeita com o nosso corpo. Então não se entreguem nesse momento do frio. É bem mais difícil a gente acordar e fazer alguma coisa, eu concordo. É bem mais difícil a gente controlar a vontade de comer doce e tudo mais, mas também a gente tem que pensar que para ter esse estímulo, para ter, enfim, toda esse engajamento, a gente e ter resultado no fim do ano é importante a gente estar implementando agora. Renata perguntou como que vocês conseguem esse texto. É só enviar um e-mail para o contato@vidafuncional.com.br que amanhã no primeiro horário a equipe envia para vocês esse texto, tá? Eles enviam o link do blog para vocês darem uma olhada e algumas sugestões de alimentos que vocês podem estar consumindo nesse momento de frio, tá? Tem gente chegando, a Nath chegou aqui. Boa noite, Nath, a Sônia também. Meninas, participem, escrevam bastante, que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês no final. Bom, eu vou dar início aqui para o que eu preparei hoje, tá? Bom, a questão do açúcar não só tem o vínculo com a questão afetiva, emocional, a gente também tem uma questão, enfim, que a gente acaba que a todo momento, toda reunião familiar, reunião de trabalho, almoço de negócios, tudo isso a gente vincula muito a comida com encontros, com experiências sociais, né? Então, a gente acaba colocando a todo momento que a comida ela serve como ponto de contato entre as pessoas de forma geral. Então, muitas vezes, como escape da gente estar se comunicando com a pessoa, as pessoas ficam beliscando e comendo o tempo inteiro. Eu, em situações, enfim, sociais, eu observo muito o comportamento das pessoas e quanto a gente mais tem disponibilidade, principalmente amendoinzinho, tudo mais, muitas vezes a gente acaba comendo de forma, enfim, descontrolada, sem perceber aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está conversando, está batendo um papo e tudo mais. E eu gosto muito de quando a gente não está no day off, a gente já ir para os lugares, já ir para os eventos e tudo mais com a barriga satisfeita, para a gente chegar lá e tá, enfim, mais saciado, tá? Então é importante a gente conseguir entender que quando a gente tá com as pessoas sempre vai ter disponibilidade de alimento, a gente já tem que se preparar para isso, e se puder e não for o nosso day off, a gente já fazer um lanche antes de sair de casa, um jantar, para evitar os beliscos e dar prioridade para uma refeição bacana, legal e consistente, tá? Então, para cada momento emocionante da nossa vida, a gente acaba sempre englobando alimentos, seja no aniversário de 15 anos, casamentos, festinhas, Natal, encontro a dois, o que for, a gente sempre coloca o alimento como base, digamos, dos nossos encontros. O único problema é que quando a gente tem essa onipresença dos alimentos na nossa vida, a gente acaba que isso é tão natural que a gente nunca pensa nisso, e a gente acaba sempre comendo, sempre, enfim, executando o comportamento de forma muito automática. Então, a gente acaba muitas vezes se nutrindo e tudo mais, mas a gente acaba vinculando o momento de estar com as pessoas, de estar com os amigos, de estar com os parentes, simplesmente para comer. E o alimento, ele deixa de ser a sua função principal, que seria um repositor energético, e ele acaba sendo o link de encontro com as pessoas. E eu gosto muito de falar que a gente tem que priorizar os momentos que a gente está com a nossa família, priorizar os momentos que a gente está com os amigos, também para conversar. O foco, ele não tem que ser a comida, o foco pode ser estar com as pessoas, ver amigos. Quando a gente começa a ver essa mudança, a gente começa a entender um pouco. Eu vejo muita gente, quando vai ter uma festa, perguntar, nossa, o que vai ter de comer? Quem que é o buffet? O que vai ter? O que não vai ter? Já preocupado com aquilo que vai comer. Eu não gosto de duas coisas, nem da pessoa, nem do comportamento, da gente já, enfim, colocar como premissa básica saber o que vai ter de comida para saber como é que vai ser a festa, e a outra coisa é deixar muitas vezes de ir para os lugares com medo
da disponibilidade da comida. A gente tem que pensar que a disponibilidade de comida ela vai ter sempre em todos os lugares, assim como da bebida, assim como, enfim, de várias outras coisas. E a gente tem que saber que ela vai existir, porque se a gente fingir que não vai existir, quando a gente tem acesso, a gente geralmente se desespera e acaba comendo compulsivamente. Então, hoje eu até fiz um vídeo bem interessante que eu coloquei lá na minha página, falando sobre a questão de quando a gente regra tanto o que a gente vai comer, quando a gente pensa tanto na ingestão calórica, quando a gente fica tão com a cabeça fechada do que a gente deve ou não comer, às vezes a gente perde alguns comportamentos que são muito fundamentais para a gente evitar de ter compulsão alimentar, como a gente saber o que é a sensação da fome, saber o que é a sensação de saciedade. Então, ficar muito preso em quantidade de alimento, ficar muito preso em questão calórica é muito ruim, porque a gente acaba perdendo, alienando, digamos assim, o comportamento de saciedade e de fome. E esses dois comportamentos, a gente tem que saber como tratar eles, para a gente não se desesperar quando tem acesso à comida. Então, se sentir saciado é muito importante. Como que a gente consegue estimular, digamos assim, a saciedade? A gente estimula a saciedade quando a gente come de forma lenta, quando a gente percebe como o nosso corpo reage com a fome, a gente apoia o talher no prato a cada garfada, tudo isso faz com que o nosso corpo consiga se comunicar e a gente consiga estar mais satisfeito. E a outra fonte, digamos assim, muito importante é que eu vejo muitas pessoas quando fazem muitas dietas, tentam emagrecer há muito tempo, elas têm medo de sentir fome. E a fome é uma coisa natural do nosso organismo, a fome é uma coisa que ela é muito bem-vinda. Tudo que vem de forma natural do nosso organismo, a gente tem que saber aceitar. Então, ela vem a fome, o que eu sinto quando eu tô com fome? E ver que acesso à comida, ele não precisa ser desesperado, a gente tem que lidar ali com a questão da saciedade. Então, é muito importante. A Renata perguntou aqui se esse vídeo tá no Face ou no Insta. Tá na minha página do Facebook. Toda semana eu coloco 2 vídeos lá, chama Psicologia da Nutrição. Eu vou pegar o link aqui no final para colocar aí na nossa conversa. Se a equipe estiver me escutando, eu vou pedir para eles colocarem o link aí na nossa conversa. Se eles não tiverem, no final eu coloco o link para você tá dando uma olhada na página e assistir esse vídeo que eu fiz, tá? Então, os alimentos, eles ficam associados na nossa memória. Então, muitas vezes a gente procura o doce, a gente procura o alimento tentando lembrar aquilo que a gente passou na nossa infância, tentando voltar àquela sensação maravilhosa que a gente tinha na infância, muitas vezes de forma inconsciente. Então, a gente busca na comida, muitas vezes, um meio de voltar e experienciar sentimentos positivos que a gente passou na nossa infância. Então, digamos, eu preparei aqui no comecinho da nossa apresentação algumas coisas para a gente ter um pouco mais de consciência, para a gente entender por que a gente acaba buscando o açúcar e qualquer coisa doce na nossa vida, tá? Então, aí a equipe colocou para vocês a página que eu tô falando. Bom, uma alimentação, pessoal, pobre em nutrientes, cheia de açúcar, a longo prazo, ela tende a deixar a pessoa muito deprimida e cansada. Por quê? O organismo, ele se desgasta tanto para metabolizar esses nutrientes, esses alimentos, que a gente acaba, esses alimentos que a gente acaba ficando sem reposição de nutrientes. Se a gente pensar de forma natural, o nosso organismo, ele não se desenvolveu, a gente não evoluiu o suficiente para conseguir processar esses alimentos industrializados, para conseguir processar esse açúcar refinado, para conseguir processar essa quantidade de alimentos e não conseguir acumular gordura. O que acontece? Quando a gente tem muito desgaste do nosso corpo, quando a gente tem muito desgaste do nosso metabolismo, a gente acaba ficando um organismo muito cansado, porque ele não tem reposição de nutrientes. Para vocês terem noção, a maior parte, digamos, 99% das pessoas que têm sobrepeso, elas estão desnutridas. Então, falta nutriente na vida das pessoas. As pessoas se alimentam com tanto alimento processado, com tanta gordura, com tanto açúcar, que acabam ficando com o corpo totalmente em déficit da questão da alimentação. Então, é muito sério, tá? E a produção e a liberação dos neurotransmissores também pode ser comprometida por fatores como distúrbios fisiológicos de deficiências nutricionais. E além de estar entre as causas de grave problema, o consumo do açúcar, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, o consumo também de excesso de açúcar, ele pode aumentar o risco
de depressão e estresse, além de prejudicar conexões neurológicas. Então, o consumo de doces, ele também pode acabar agravando o quadro de tristeza. Então, quando a gente acaba comendo muito açúcar, o nível de glicose no nosso sangue aumenta rapidamente e, com isso, o pâncreas produz mais insulina do que o normal. E essa insulina em excesso acaba por retirar o açúcar do nosso sangue, provocando um estado de hipoglicemia que reduz a tolerância do organismo aos fatores geradores do estresse. Ou seja, quanto mais consumo de açúcar a gente tem, maior quadro de tristeza e depressão a gente acaba desenvolvendo no nosso organismo. Isso eu estou falando de uma questão orgânica, não é achismo. É importante a gente saber de duas coisas, que o consumo de açúcar, ele desgasta muito o nosso organismo e a gente acaba ficando sem reposição de nutrientes. Então, aquelas pessoas que estão cansadas, esgotadas, desestimuladas, isso eu gosto muito de escutar no Vida Funcional, que eu gosto sempre de pensar que o emagrecimento no Vida Funcional, ele é uma consequência, mas o que a gente tem que focar principalmente é que várias outras estruturas acabam melhorando na nossa vida quando a gente começa a se alimentar com qualidade. Então, as pessoas se sentem mais dispostas, se sentem mais motivadas, se sentem mais animadas, se sentem melhor no dia a dia por isso, porque ela tem reposição de nutrientes. Então, quando a gente desgasta muito o nosso organismo, a gente fica cansado e acaba gerando sensações de depressão, muitas vezes por falta de nutriente. A alimentação, se a gente parar para pensar e analisar, ela é um vínculo muito íntimo que a gente tem. Eu acho que não tem intimidade maior do que a gente colocar um alimento dentro da gente. E a gente, se parar para pensar, a gente não valoriza tanto esse momento na nossa vida por questões sociais, de estrutura, de divulgação. A gente acha que a gente está comendo bem, muitas vezes a gente não está comendo o alimento real. Então, ter cuidado por aquilo que a gente coloca dentro da gente é muito importante. Lógico que o açúcar, o doce, o brigadeiro, ele tem seu lugar, sim. Ele tem seu lugar porque ele é bom, ele é gostoso, ele é saboroso e a gente tem que saber valorizar esse momento também. O problema é quando a gente coloca esse tipo de alimento no nosso dia a dia. Isso não faz bem para a nossa saúde, não faz bem para a nossa disposição. E tem estudos que mostram que o açúcar e a memória, eles têm um vínculo importante. Foi feito um estudo que mostram, depois se vocês quiserem a referência desse estudo, eu envio para vocês por e-mail, é só enviar um e-mail para o contato @vidafuncional.com.br, mas o estudo foi feito e foi descoberto que uma dieta pobre em nutrientes, ela costuma ser prejudicial não só para o nosso corpo, mas também para a nossa saúde mental. Mais especificamente, a ingestão de quantidade de açúcar e outros carboidratos finos pode causar danos a estruturas do nosso cérebro. Então, tem um livro que eu falo sempre que chama Amigos da Mente, que ele mostra que a escolha alimentar, ela facilita ou acaba dificultando o nosso processo, principalmente de doenças mentais como Alzheimer. Então, os estudos agora estão sendo desenvolvidos e a ciência está mostrando para gente que alimentos como muito açúcar, carboidratos finos, eles acabam demenciando a longo prazo. Por quê? Em países, principalmente, onde as pessoas consomem muito açúcar, foi visto um aumento populacional de pessoas que estão com problema degenerativo cerebral. E a gente começa a ver que as pessoas que comem com mais qualidade começam a ter uma vida melhor, não só na saúde, não só na diabetes, não só no colesterol, elas também conseguem manter um pouco mais a memória, tá? Então, a diabetes caracterizada por níveis elevados de glicose no nosso sangue de forma crônica tem sido associada a um risco elevado de demência e diminuição do hipocampo, uma região do cérebro importante para a memória. Então, os resultados da pesquisa mostram que, mesmo na ausência de diabetes ou nos casos de intolerância à glicose, níveis elevados de açúcar no sangue podem danificar o cérebro e interromper as funções da memória. Então, é importante a gente entender o problema que é o açúcar no nosso dia a dia, tá? Eu tô falando aqui sempre, pessoal, de dia a dia e de hábito. Eu não tô falando da festa, não tô falando do aniversário. Eu tô falando no doce implementado na logística do dia a dia, tá? E a comida, ela proporciona apenas uma satisfação passageira. Muitas vezes a gente busca no doce a solução de problemas. Eu falei isso mais profundamente no encontro passado, na nossa aula passada, e acaba que o doce ele não resolve nossos problemas. Depois da ingestão a gente se sente culpado, e essa situação fica ainda mais agravada quando o aumento de preço precipita sentimentos de baixa autoestima e desvalorização pessoal.
Então, esses sentimentos, eles podem aumentar ainda mais a fome emocional, criando um ciclo vicioso entre ingestão compulsiva de alimentos calóricos e sentimentos negativos, semelhantes a situações de dependência ou abuso de substâncias, que eu também falei no nosso encontro passado. Então, é importante a gente entender que quanto mais a gente consome, mais a gente se mantém nesse ciclo vicioso. Por isso que eu gosto muito e sou muito a favor do desmame. Quem consome açúcar todo dia, seja um docinho depois do almoço, seja o açúcar no cafezinho, é importante a gente diminuindo essa ingestão de açúcar aos poucos. Então, vai diminuindo a quantidade até, de fato, cessar. No começo, muitas pessoas se queixam de dor de cabeça e enxaqueca quando param de consumir açúcar. Geralmente, esse incômodo dura 2 dias, que nada mais é do que o nosso corpo se desintoxicando e conseguindo lidar com essa falta de ingestão de açúcar. Então, é muito importante a gente saber que a gente precisa estar diminuindo sim essa quantidade, e a melhor forma não é de forma radical, e sim aos poucos. Começar o desmame com esse consumo do dia a dia é muito importante, tá? Então, é importante outra coisa, eu vejo muita gente falar que come a mesma coisa todos os dias. Apesar do vida ser corrida, é muito melhor a nossa saúde quando a gente estimula o nosso corpo, quando a gente consegue diversificar, digamos assim, a nossa escolha alimentar. Então, do ponto de vista, né, da questão psicológica, a relação saudável com a comida é aquela que é tão diversa quanto a variedades de alimentos que existem no mundo. Por que que eu falo isso? O cérebro, ele tem um vínculo muito importante com o estímulo. Então, as pessoas falam, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente se adapta a tudo se a gente estimular o nosso cérebro, o nosso organismo, para a gente captar aquele tipo de alimento. E não só isso, a gente vê os estudos mostrando que alimentos coloridos, doces coloridos artificialmente, eles acabam suprindo, digamos assim, uma necessidade, muitas vezes, de estímulo. Então, aquilo ali é tão atrativo, é tão colorido, é tão divertido, que eu busco aquilo como uma procura, muitas vezes, de estar se divertindo ou de qualquer coisa do tipo. Então, nessas 3 aulas, a gente viu a relação, digamos assim, que as escolhas dos doces, elas têm com as nossas questões afetivas e com as nossas questões cerebrais. E a causa até a dependência, como eu falei na última aula. Se a gente parar para pensar nisso, a gente também tem que pensar que o caminho contrário também é válido. Então, a gente estimular o nosso cérebro com alimentos saudáveis, com alimentos diversificados e coloridos e tudo mais, a gente também consegue estimular o nosso organismo para estar mais satisfeito, não só em relação à questão metabólica, mas também a nossa questão cerebral, tá? E quando a gente acaba, então, experimentando diferentes alimentos, a gente acaba exercitando a nossa capacidade de adaptação e apreciação de sabores, cores e texturas. Então, a gente acaba estimulando mais o nosso cérebro. Cada nova informação gustativa que a gente adquire contribui para criar novas conexões neuronais na nossa sinapse cerebral, tá? Então, afinal, o ato de comer, ele deve oferecer prazer e satisfação, tanto para o corpo quanto para a nossa mente. Bom, aqui eu vou falar de algumas coisas que a gente pode estar implementando na questão de controlar a ingestão alimentar. Quando a gente pensa no comportamento, eu sempre falo isso, que o que é o hábito? O que é automatizar o hábito? É quando a gente repete muitas vezes um comportamento. O que é um comportamento? Alguma ação que a gente acaba estabelecendo uma vez por dia. Então, pegar, enfim, esse celular é um comportamento. Se eu pegar esse celular todos os dias, eu acabo transformando pegar o celular num hábito. Então, o hábito é a repetição de comportamentos. Então, é importante a gente entender isso, porque muitas pessoas falam, eu não vou conseguir mudar. No primeiro dia pode ser difícil mudar o comportamento, no segundo dia se mantém difícil, no terceiro dia, e quando a gente vê, a gente estabelece o hábito. Então, estimular a gente para estar fazendo comportamentos que são saudáveis, a gente acaba transformando isso em hábito de forma muito rápida. O nosso corpo, ele é muito adaptável. Então, é muito importante a gente estar estimulando sempre ele. Então, a gente consegue controlar principalmente a questão do doce através de iniciativas simples de reeducação alimentar. Então, além da gente colocar a disciplina, né, que é tão mal falado hoje em dia, a disciplina é uma coisa que muitas vezes as pessoas perderam porque acreditam que a disciplina é uma coisa repressiva e tudo mais, mas a disciplina, a rotina, o comportamento, a gente tem em pauta aquilo que a gente vai fazer,
é fundamental para a gente conseguir se adaptar e ajudar a controlar o consumo desenfreado de doces, por exemplo. Então, estabelecer meta é muito importante para a gente diminuir esse consumo. E após a gente receber estímulos diferentes, com alimentos diferentes, a gente consegue rejeitar de forma natural muito sal ou muito açúcar. O nosso corpo ele é muito tranquilo no sentido de adaptação. Se a gente estimular ele a outras coisas, a gente vai conseguir desenvolver e vai conseguir sentir prazer com alimentos menos açucarados e com alimentos menos salgados, tá? Então, quando a gente come alimentos mais saudáveis, a gente estimula a neutralidade do nosso paladar. E muitas vezes a gente acha que o caminho pode não ser muito tranquilo à primeira vista, mas quando a gente começa a entender que vai funcionar, que é uma rota segura para uma vida mais longa e saudável, a gente começa a se estimular e entender que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento. É importante que a gente estabeleça no nosso dia a dia comportamentos que sejam, de fato, engrandecedores para o nosso processo de saúde, tá? E outra coisa, quando a gente tá mais ansioso, quando a gente tá mais, enfim, estressado, quando a gente tá com aquela angústia, geralmente a gente fica mais disperso e mais inquieto. Então, muitas vezes a gente tem um ato mecânico e repetitivo de ficar picando, de ficar, enfim, toda hora mexendo na comida e colocando na boca. Por quê? Porque a gente acaba colocando com que a ansiedade ela seja canalizada para uma tarefa repetitiva, como uma forma de, enfim, afunilar essa energia, a gente acaba estimulando com o comportamento repetitivo. E a atividade física ela é muito importante para a gente conseguir, enfim, extravasar essa energia parada e poder dar uma cansada. Quando a gente está ansioso, geralmente a gente quer resolver, então a gente rói unha, a gente fica comendo de forma rápida, você nem tá percebendo, tá? Então, quando a gente fica comendo essas comidinhas miúdas, geralmente a gente acaba tendo má digestão depois, a gente acaba ingerindo um monte de caloria e acaba ingerindo um monte de açúcar sem nem perceber. Então, identificar a origem da ansiedade, identificar e resolver o problema daquilo que está tornando a gente angustiado é muito mais válido do que a gente descontar nesse tipo de alimento. Então, quem se sente muitas vezes ansioso e tudo mais, no começo, tentem evitar alimentos como M&M's, amendoins, castanhas, qualquer coisa. Se for para comer essas coisas, já comer ela porcionada, tá? Desculpa. Doces, balas, biscoitos recheados, alimentos coloridos de forma, em geral, elas podem ser uma opção de quem tá entediado. Então, um cérebro condenado à monotonia, ele se desespera. E nada é mais inadequado para o bom funcionamento do nosso cérebro do que a rotina. Então, estimular o nosso cérebro com comportamentos diferentes, com coisas diferentes no nosso dia a dia, é muito importante para a gente não cair em tentação do doce colorido, dos biscoitos recheados, porque quando a gente manipula e come alimentos com cores e formatos variados, a gente acaba oferecendo algum estímulo para o nosso cérebro, que é fora da rotina, e ele acaba se sentindo saciado com esse tipo de alimento. Então, é importante a gente implementar diferentes coisas no nosso dia a dia. Açúcar, gordura e carboidrato, essa é a principal escolha alimentar de entre 10 pessoas com carência afetiva. Então, pessoas que estão carentes, elas se sentem sem energia, sem motivação para a vida, e aí entra em cena alimentos como chocolate ou uma boa massa. E é aí que a gente começa a entender que a gente busca na energia, na alimentação, a gente busca esse foco de coisa diferente na alimentação e a gente acaba engordando e tendo todo aquele processo que, enfim, estava lá no nosso, fora da nossa reeducação alimentar, tá? E o fato é, para quem não está carente, o tão desejado estímulo para viver costuma vir associado ao fato de se sentir amado, desejado, reconhecido e solicitado. Então, dessa forma, uma necessidade afetiva acaba sendo encoberta por uma solução alimentar, tá? Então, muitas vezes a gente acaba colocando na alimentação uma solução da nossa questão afetiva, criando que ali a gente vai encontrar a solução dos nossos problemas e, obviamente, a gente não vai encontrar lá, digamos, a nossa questão da nossa baixa estima. E o que a gente tem que fazer? Trabalhar e estimular a nossa autoestima, se sentir mais satisfeito. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso?
praticar atividade física de novo. Por quê? Quando a gente pratica atividade física, a gente consegue regularizar neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, que são fundamentais para a nossa sensação de bem-estar. Quanto mais satisfeito, com mais bem-estar a gente tá, mais fácil fica da gente tá, enfim, estimulando isso, tá? E quem ama e valoriza a si mesmo não depende da aceitação dos outros para viver a própria vida. Por que que eu gosto de falar muito dessa frase? Porque eu vejo muitas pessoas que implementam a mudança de vida, que implementam, enfim, qualquer coisa para favorecer o outro, para estimular o outro, para mostrar para o outro que consegue. E esse processo de reeducação alimentar, quando a gente transfere ao outro, a gente acaba não conseguindo ter, digamos assim, sucesso, porque a gente não consegue, a longo prazo, conseguir implementar uma reeducação alimentar, uma dieta, uma mudança de vida pelo outro. A gente tem que se basear muito na gente, tá? As nutricionistas aqui prepararam algumas dicas alimentares para a gente poder, enfim, tá implementando, tá? Então, comer sempre de 3 em 3 horas. Eu tô vendo muita gente agora, muitos nutricionistas, muitas pessoas estarem escrevendo sobre a questão do jejum intermitente no dia a dia. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se é benéfica para o nosso organismo, se não é, porque eu não tenho conhecimento nem informação para isso. Mas quando a gente fala de comportamento alimentar, de ingestão alimentar, o que acontece? A gente acaba, quando a gente fica muito tempo sem comer, no geral, quando a gente tem acesso à comida, no geral, quando a gente tem acesso ao alimento, no geral, quando a gente tem acesso a qualquer coisa, a gente fica desesperado. Então, não comer de 3 em 3 horas, a gente tende a aumentar o consumo na nossa refeição seguinte. Então, para essa questão, a gente acaba não favorecendo o nosso, enfim, o nosso processo de emagrecimento. Então, comer de 3 em 3 horas é muito importante, tá? E aqui elas colocaram que quando a gente come de 3 em 3 horas, a gente não acaba, digamos assim, aumentando o hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? Então, evitar a ingestão de produtos diet light, porque contém adoçantes, e esses foram relacionados com o aumento da vontade de comer doces. Verificar sempre o rótulo de alimentos. Aumentar o consumo de alimentos ricos em triptofano, como banana, feijão, lentilha, leites e derivados. Quando eu falo aqui de leites e derivados, eu sei que ele está nos alimentos que são os sabotadores, mas eu coloquei aqui como característica do alimento que ele é rico em triptofano. Não é porque ele é rico em triptofano que ele não, enfim, que ele ajuda a gente a emagrecer. Então, quando eu falo desses alimentos, é importante a banana, ela, por exemplo, é alimento moderado, o feijão é um alimento que é amigo, a lentilha também é amiga. Então, só para a gente saber que ele tem, digamos, ele é rico em triptofano, no entanto, a gente não precisa estar consumindo eles de forma exagerada, porque ele não vai favorecer no nosso emagrecimento. Sempre praticar atividade física, consumir fibras na alimentação, como aveia em flocos, germe de trigo, granola, linhaça dourada, triturada. Então, a gente saber que todos esses alimentos ajudam a estimular, digamos assim, e acabam ajudando a gente a entender que o nosso corpo está saciado em relação aos doces, tá? Então, é isso. Vou estar respondendo a dúvida de todas vocês aqui agora. Eu vi que a Fátima chegou agora. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda para o nosso encontro. Se você não conseguiu assistir a nossa aula desde o comecinho, é só clicar no banner de reprise que tem embaixo dos vídeos de receitas semanais. Você tem lá um banner que você consegue ver todas as aulas que já aconteceram, inclusive essa vai estar lá, tá? Então, eu vou estar tirando a dúvida de vocês agora. Pessoal, esse encontro, eu sei que teve muita gente que teve dificuldade hoje, porque o link ficou fora do ar. Então, a ferramenta vai enviar para vocês automaticamente uma reprise, porque muita gente teve dificuldade de se inscrever hoje, tá? Bom, a Renata perguntou aqui no comecinho como que a gente consegue o texto. Então, eu falei para você enviar um e-mail para o contato@vidafuncional.com.br, que a equipe envia para você esse texto em relação ao que comer no frio e por que a gente sente mais fome no frio,
tá? A Nath falou aqui que mora em Porto Alegre, aqui tá bastante frio e dá vontade de comer mais. E também coisas doces. Com certeza, Nath. Geralmente, a gente acaba ficando, digamos assim, totalmente, enfim, refém da nossa questão de clima, né? Eu entendo que é muito mais difícil a gente praticar atividade física e é muito mais difícil a gente conseguir implementar uma reeducação alimentar no frio. Isso a gente sabe que o nosso organismo trabalha dessa forma, mas o que eu gosto muito de falar? A gente vai colher os frutos do nosso comportamento agora no verão. Então, o tempo está passando tão rápido que se a gente parar para pensar, é muito importante a gente focar na nossa reeducação alimentar agora, porque passa tão rápido que daqui a pouco o verão tá aí começa aquele drama todo da praia, do biquíni e tal. Então, vamos segurar a onda, descontar tudo que a gente tiver vontade no nosso day off, mas evitar de estar exagerando no dia a dia porque tá frio, porque o inverno vai passar rapidinho e daqui a pouco a gente tá no verão de novo, tá? A Renata perguntou onde é que tá o vídeo que eu falei, se tá no Facebook ou no Instagram. A equipe enviou aqui, né, a minha página que eu coloco sempre, semanalmente, 2 vídeos. Quem quiser curtir a página Psicologia da Nutrição, é só clicar nesse link, que lá eu coloco bastante informação interessante. Eu também tô no Snapchat, o meu Snapchat, para quem tiver interesse de estar seguindo e vendo, eu sempre coloco receitas, sempre coloco dicas motivacionais, enfim, tem um pouquinho da minha rotina e de coisas sobre o Vida Funcional também. Eu vou colocar aqui como tá. É Clara Coziner, mesmo tudo junto. A Renata falou aqui que assistiu o documentário Muito Além do Peso. Esse documentário, para quem não estava no encontro online passado, eu falei dele. Ele é um documentário muito bacana que está no link www.muitoalemdopeso.com.br. Lá tá bastante claro a questão do prejuízo que o açúcar dá na vida e como que a alimentação está se estruturando hoje, principalmente para as crianças. Quem tiver e puder, enfim, tá assistindo esse documentário, é muito, muito interessante. Eu espero que a Renata tenha assistido e tenha gostado, assistiu, ela assistiu, que ela tenha gostado da dica que eu passei, tá? O amendoim, a Leonie perguntou aqui se o amendoim é um alimento amigo. Sim, é um alimento amigo, o amendoim, que ele não é, o que não é industrializado e o que não é salgado, tá, Leonie? Só para você saber, o amendoim ele é considerado uma leguminosa e ele é amigo. A Renata perguntou aqui se eu conheço o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, da Gisela Savioli. Não conheço, eu vou até tirar uma foto. Por quê? Porque eu tenho uma lista de livros que eu tenho que ler e procurar saber. Deixa eu bater aqui uma foto para poder estar falando para vocês. Sempre que vocês lerem alguma coisa que vocês achem interessante, podem me falar, que eu gosto muito de estar lendo o que vocês estão lendo também, para poder trocar informação e tudo mais, tá? Então, a Fátima que chegou aqui no final falando boa noite. Fátima, se você quiser ver as nossas reprises, eu não sei se você só conseguiu entrar agora. Se você só entrou agora, assiste então a nossa reprise que tá lá no banner embaixo dos nossos vídeos de receita, tá? A Olga falando aqui que adora o meu Snap. Que bom, Olga, que você gosta de assistir. Eu tô meio sumida, né? Hoje eu não consegui fazer nada. Foi uma loucura meu dia hoje, mas enfim, amanhã eu volto para a missão do Snap. Eu sempre gosto de postar o dia a dia. Eu gosto muito das pessoas falando que se sentem motivadas quando veem que eu consigo implementar no meu dia a dia tudo isso que eu falo. Não adianta eu estar falando para vocês aqui uma coisa quando a gente faz outra. Então é muito bom saber que você, Olga, tá participando, tá? A Gre perguntou aqui, boa noite, sobre alimentos amigos, tenho uma dúvida, quer dizer que se eu estiver com fome à tarde, eu posso comer um bife grelhado ou um frango grelhado, enfim, os alimentos amigos podem ser consumidos em qualquer horário sem restrição de quantidade? Gre, enfim, os alimentos amigos, eles são amigos para livre consumo. A gente recomenda no programa que você coma de 3 em 3 horas, então não é para comer o dia inteiro, tá? Então não é para comer o dia todo ao longo do dia. A gente come de 3 em 3 horas. Quais são as refeições que a gente tem que implementar? Café da manhã,
lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, às vezes 2 lanches da tarde, né? Depender de quanto tempo você janta depois, depende do dia a dia de cada um. Os alimentos amigos, eles podem sim ser consumidos de forma à vontade. No programa, a gente preza muito por uma alimentação consciente. Então, o frango, a gente sabe que a gente, enfim, ele é um alimento amigo e tal, mas é difícil a gente grelhar um frango de tarde para estar comendo, apesar de saber que ele, enfim, ele seria legal a gente poder comer um frango grelhado, mas o frango grelhado acaba sendo impossível da gente estar comendo. Então, o que eu faço? Eu geralmente faço lanches com frango desfiado, coisas que dê pra gente levar para o trabalho, pelo menos para as pessoas que fazem lanche à noite. Mas é importante a gente prezar por uma alimentação consciente, comer 1 hora e, enfim, comer de forma lenta, devagar, prezar pela saciedade que eu falei. Então, em vez da gente ficar, já que eu posso, eu vou me entupir. A ideia não é essa, é que você esteja saciado e você coma, depois de 3 horas, outros alimentos, fracionando as suas refeições, tá? Mas você poderia comer de forma à vontade. Os alimentos amigos, eles estão disponíveis de forma à vontade para você comer. Mas é importante a gente estar sempre avaliando se a gente está satisfeito ou não. Mais importante do que a gente pensar na quantidade é a gente prezar uma alimentação consciente, tá, Gre? Então eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida. A Olga escreveu aqui que gosta de ver o Snap, que eu sou normal e consigo fazer tudo, que meu dia é corrido e você consegue. Um exemplo para todas nós. Que bom, Olga. Fico feliz que você goste de assistir. Eu consigo fazer tudo menos os snaps. Tem dia que eu não consigo fazer, mas é muito raro. Geralmente eu tô sempre colocando. Eu sempre falo muito isso, Olga, para as pessoas. A gente muitas vezes fala, é difícil porque eu tenho a vida corrida. Gente, é difícil mesmo. A vida ela é uma loucura e se a gente esperar, eu sempre falo isso, se a gente esperar ter um dia que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, se a gente esperar ter um dia onde tudo vai dar certo e os cosmos vão ajudar, que a gente consiga treinar de forma tranquila, a gente não vai encontrar nunca. É sempre aquela loucura, aquela correria, então por isso que eu gosto de implementar uma meta diária. Então, acordar, abrir o olho e falar, hoje eu vou ir no mercado, isso, aquilo, aquilo outro. Então tem que ter muita disciplina. O que eu faço muito é usar um aplicativo, mostrar para vocês aqui como chama do Google, que chama Google Keep. Não sei se dá para ver esse amarelinho aqui, vou pedir para a equipe escrever. Google Keep. Escrever aqui para vocês. Porque ali você consegue fazer uma lista de afazeres no dia a dia. Ele é uma lista que ele sobe de forma automática também para o seu computador. Então, você consegue organizar, e a equipe colocou, obrigada, pessoal do Vida Funcional que está aí online me ajudando. Então, esse aplicativo, ele te ajuda muito a você se organizar para o dia seguinte. E acaba impedindo, gente, muitas pessoas reclamam que tem muita insônia, que tem muita dificuldade de dormir, não conseguem dormir cedo porque ficam pensando nos problemas. Uma coisa que eu faço, quando eu detenho na cama e começo a ver os problemas, eu sento, coloco tudo no Google Keep que eu tenho que fazer e tiro da minha cabeça, porque já está lá anotado tudo aquilo que eu tenho que dar conta. Então é uma forma legal da gente se organizar e manter a disciplina das nossas metas do dia a dia, tá? Então é isso. Fico feliz, Olga, que você está acompanhando e está gostando. A Fátima falou aqui de outro livro, que também é muito bacana, Escolhas e Impactos, da doutora Gisela Savioli e do chefe Renato. Essa doutora Gisela Savioli, eu já assisti, ó. Eu já li um livro dela, que eu não lembro agora, mas era alguma coisa sobre alimentação consciente. Depois eu vou dar uma procurada enfim, quem tiver interesse, um livro bem legal, eu também posso enviar para vocês, tá? É esse daqui, Renata, da doutora Gisela Savioli, Alimente Bem Suas Emoções. Esse livro eu já li, bem legal, bem interessante, muito bem. Então, esse livro eu já assisti de novo. Eu já li e vale muito a pena assistir para quem tiver interesse. Esse eu conheço, Renata. E o outro eu vou atrás para conseguir ler, tá? A Roberta falando aqui que não sabia que o açúcar era tão ruim. Roberta, muito interessante isso que você está falando. Muitas pessoas eu vejo terem, principalmente com as crianças, né, dó das pessoas que negam os doces para as crianças. Ai, coitado, ele só come um pouquinho. Ai, coitado, ele não pode comer. Eu acho que a criança, ela pode sim comer doce, mas ela não pode implementar isso na vida dela no dia a dia, porque além de ser prejudicial para a saúde,
é prejudicial para as questões neuronais, né? Os estudos estão mostrando isso pra gente hoje. E o que eu gosto de falar? Minhas amigas que, enfim, que têm filhos e têm muita dificuldade de impedir que os avós entupam as crianças de comida e tudo mais, falam pra mim, Clara, eu não sei o que fazer para as pessoas pararem de dar doce pro meu filho. Se é aquela vizinha que você nunca vê dá doce pro seu filho, deixa dar, tudo bem, não tá no dia a dia. Mas se tem a sua mãe, a sua sogra que tá dando sempre doce, tenta mostrar para ela vídeos como Muito Além do Peso. Quando você vê algum link, tem um vídeo muito interessante de um médico que fala sobre a questão da ingestão de açúcar no dia a dia, o vínculo que o açúcar tem com as questões de Alzheimer. Quem tiver interesse em ver esse vídeo também envia um e-mail pro contato@vidafuncional.com.br que eu passo para vocês esse vídeo. O que esse vídeo fala? Ele é vídeo bem curtinho de WhatsApp. Mas por que eu tô falando disso? Quando a gente passa para as pessoas informação, quando a gente passa para as pessoas aquilo que o açúcar prejudica, aquilo que o açúcar realmente é, a gente consegue fazer com que as pessoas impeçam de entupir as crianças, acabam impedindo que as pessoas se entupam também de açúcar. Porque a gente tem um hábito de consumir achando que é só engordar, e não é só engordar. Não é só a diabetes, não é só o colesterol, não é só doença cardiovascular. Tem outras questões que estão vinculadas com esses alimentos. Então, a gente tem que ter muito carinho com aquilo que a gente coloca dentro da gente. Tem um livro, enfim, que não é interessante vocês estarem lendo, porque é um livro muito técnico, é meio, enfim, não é muito legal, mas ele fala, que chama Nutrição Comportamental, ele fala muito sobre a questão da relação íntima que tem que ter, da gente valorizar a intimidade que é colocar um alimento dentro da gente. Então, ter carinho por aquilo que a gente coloca, porque se a gente não tiver cuidado com o que a gente coloca dentro da gente, a gente acaba tendo um distanciamento de mente e corpo que não é legal para o nosso processo de emagrecimento, nem para a nossa vida. Então, ter a escolha alimentar e ter toda essa questão é muito importante a gente saber dessa relação íntima. A Grê tá falando aqui sobre adoçante que estimula a vontade de comer doce. Sim, o adoçante, ele não só causa prejuízos para nossa saúde, o adoçante está totalmente fora da nossa reeducação alimentar. Enfim, o adoçante ele tem que ser totalmente banido, assim, ele tem vínculos, apesar da literatura falar que não tem vínculo real com câncer, a ciência ainda não provou. A gente tem que entender que a indústria alimentar, ela acaba manipulando muito as pesquisas. Pessoas, amigas minhas que eu confio muito, profissionais da área ortomolecular, da área de nutrição, mostram diversos estudos que acabam o adoçante sendo prejudicial. Então, alimentos light e diet, que são feitos para diabéticos, podem ajudar os diabéticos na questão de suprir a vontade de comer um chocolate. No day off de um diabético, ele comer um chocolate sem açúcar, tudo bem, mas você implementar alimentos diet e light no dia a dia é muito ruim, tá? Pela questão comportamental, adoçante, ele acaba estimulando muito a vontade da gente consumir doce, tá? Então, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que eu posso estar tirando para vocês? Se tiver, podem ir escrevendo. Para quem está pela primeira vez, então, na nossa aula online, toda semana eu estou aqui falando sobre diferentes assuntos, diferentes aspectos. Quem tiver interesse de ver as nossas reprises, é só clicar no banner embaixo dos vídeos das receitas, que está lá em todas as semanas. Então, para mim é um prazer estar tirando as dúvidas de vocês, estar falando com vocês. Perguntem muito para a equipe de nutrição no chat, perguntem muito para a equipe toda no contato@vidafuncional.com.br. Para a gente é um prazer estar ajudando vocês de verdade. As meninas que têm mais engajamento, que eu vejo sempre, são as que mostram mais resultados sempre. Então, é muito importante vocês se manterem engajadas, se manterem participativas. Para mim, é um prazer imenso ver as pessoas evoluindo, perdendo peso. Não tem satisfação profissional maior do que vendo as pessoas falando, enfim, sobre isso. E, então, é isso. A Renata tá falando aqui que viu na TV uma nutricionista falando que o aspartame, ele pode até dar enxaqueca. A enxaqueca, pessoal, é uma queixa de muitas mulheres e estudos estão mostrando que a maior causa de enxaqueca geralmente é o excesso de alimentos industrializados e processados no nosso organismo. Eu gosto muito de ver pessoas que não só me relatam que estão emagrecendo quando melhoram a qualidade de alimento, como diminui a enxaqueca, se sente mais disposta.
e tudo mais. Então, é muito satisfatório ver essa mudança na vida das pessoas. Então, sempre que puderem, troquem comigo, conversem. Quem tiver alguma dúvida em relação às questões comportamentais e tudo mais, podem estar me perguntando por e-mail pelo contato@vidafuncional.com.br. É só escrever lá no comecinho que é para Clara, que a equipe me envia e eu respondo vocês com o maior prazer, tá? Então, é muito bom ter todas vocês aqui. Quem quiser falar, que eu fale sobre algum assunto, seja sobre ansiedade, compulsão alimentar, depressão, enfim, alguma coisa que vocês tenham interesse, também enviem e-mail para o contato@vidafuncional.com.br. É muito mais legal quando eu falo um assunto que vocês têm interesse, que vocês querem estar escutando. Então, também sugiram temas que para mim vai ser um prazer desenvolver coisas que vocês curtam e gostam, tá? Então, é isso. Obrigada para todas vocês que participaram, obrigada para todas que estão em todos os encontros aqui comigo. Eu fico muito feliz de estar ajudando vocês, tá? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Espero vocês na semana que vem. Um beijo grande e boa semana para todas. Tchau, tchau.